Olá, nesse workshop eu vou estar mostrando como que a gente pode estar integrando qualquer equipamento serial via TCP/IP numa aplicação .NET. Então, aqui o equipamento que eu vou estar usando é uma balança da UPX e ela está conectada via ali a porta serial dela num conversor serial Wi-Fi da TGY Cyber WSOC. Tá? Então ele fornece ali para a gente um canal de comunicação TCP/IP ou via API. Então a gente vai estar usando o canal de comunicação TCP/IP na nossa aplicação para estar extraindo os dados aqui do display da balança. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um preço por quilo de R$ 34,40, ele me dá também o preço total e a gente vai estar capturando todos esses dados na nossa aplicação .NET. Antes da gente começar a desenvolver a nossa aplicação, é bastante importante a gente entender como que funciona a comunicação TCP/IP. Tá? Então, aqui eu estou usando o TGY Cyber Switch e a gente uma ferramenta aqui de teste TCP/IP. Então, eu vou digitar aqui o endereço de IP do meu dispositivo, 192.115.130. A gente vai usar a porta 1100, que é a porta padrão ali do conversor WS1C da TGY, e podemos conectar. Ó, já estamos conectados. Aqui, eu sei que minha balança, eu posso enviar um comando para ela, que é esse comando enc05, e ela vai me responder com os dados que estão ali, com os dados de pesagem. Tá? Então, eu vou enviar o comando e ela me devolveu esses dados aqui, e eu já vou mostrar como que a gente interpreta isso aqui. Tá? Então, essa é uma maneira da gente testar a comunicação TCP/IP com o nosso dispositivo, usando essa aplicação. E a gente, no caso aqui do conversor, a gente também pode fazer o teste de API, ele tem uma API interna dele. Então, eu vou, mesmos dados aqui, tá? Vou enviar a requisição. E ele me devolveu aqui os dados que estão no display da balança via API. E vamos interpretar esses dados aqui, para a gente conseguir desenvolver a nossa aplicação. Eu tenho uma print aqui, tá? É bem similar a, a resposta que a gente teve aqui do lado agora, tá? Então, aqui no início, a gente tem um barra U002. Isso aqui é o caractere que a balança envia para a gente para indicar que é o início dos dados, tá? Então, nossos dados iniciam após esse caractere aqui. Uhum. E aí vem os dados, efetivamente, que está ali na balança. Aqui no começo a gente tem o peso, aqui a gente tem o peso, o preço por peso, tá? Por quilo, por quilograma, e aqui o preço total. Né? Então a gente tem três campos aqui de dados dentro, e aqui a gente tem o caractere que indica que acabou o envio dos dados. Então aqui é o início, aqui é o fim. Esses caracteres aqui eles estão sendo demonstrados em strings, no, em met, estão sendo mostrados em strings. E só que na nossa aplicação a gente vai ter que tratar como eles como byte, tá? Então, o equivalente a byte dessas duas strings de início e de fim é o 0x02, aqui é o 0x03, e o comando que eu envio para o dispositivo, ó, aqui está o comando, é o 0x05. Tá? Então, agora, tendo essas informações, a gente pode seguir lá para o desenvolvimento da nossa aplicação. Então aqui eu estou criando uma nova aplicação, tá? Utilizando .NET 9. Vou por aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar criar uma classe interna para poder definir aqui as variáveis, tá? Vou tinha. E ele vai ficar me alarmando um erro por causa do namespace, provavelmente. Beleza. Adicionamos namespace. E aqui, seguindo mais ou menos aquela aplicação que a gente olhou anteriormente, as informações que a gente precisa são o seguinte, tá? Aqui no teste, no TCP. A gente precisa do IP e da porta. Então vamos definir aqui um IP e uma porta. IP, vou definir também uma porta. E a gente precisa também, no meu caso, enviar um comando.
tá? Porque a gente não quer para ouvir o que o equipamento vai responder. Então eu vou criar aqui uma variável também, private static byte. Então ele é do tipo byte, os comandos vão ser sempre, no nosso exemplo aqui, vão ser sempre do tipo byte. Vou chamar de comando, igual a 0x05, que é o comando que o meu equipamento ali reconhece para devolver os dados. Agora, a gente precisa também, como eu mostrei naquela imagem, definir o início da mensagem e o fim da mensagem. Então vamos lá, vamos criar duas variáveis para isso, private static read only byte e início mensagem arroba 0x02, novamente estamos falando de byte, vou copiar, jogar aqui e vou colocar o fim mensagem, x03. Com os nossos parâmetros aqui configurados, acredito que a gente não vai precisar de mais nenhum, a gente pode seguir para a aplicação. Aqui um public static main, static async task main. A gente não precisa dos argumentos. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui duas mensagens aqui só para limpar o topo do console. E aí a gente vai escrever o código console aqui. Iniciar com servidor. Já me sugeriu aqui. Para a gente printar. E eu tenho uma linha aqui que eu já escrevi anteriormente, que é para ele imprimir os nossos parâmetros no console. Tá? Então, se a gente rodar, perdão, aqui ele ficou, deixa eu corrigir aqui, início mensagem, fim mensagem, pontinho, esconder. A gente pode ver aqui no nosso console, na parte inferior, ele já imprimiu os dados que a gente colocou ali. Então vamos seguir. Agora eu vou ter que criar uma função para executar essa comunicação. Vou puxar aqui. Então vou criar essa função pretty static async task, executar a comunicação async. E ela vai iniciar a comunicação com o nosso equipamento ali TCP/IP. Então, vou imprimir apenas uma mensagem aqui para a gente saber que está iniciando a comunicação. Using var client igual a new TCP client. Tá? Então, é uma biblioteca já padrão aqui do .NET. Ele vai importar. Ele importou aqui o NetSockets, tá? Então, TCP client. E agora, vamos passar para esse cliente os endereços o endereço e a porta, né? Então, é client connect, endereço, perdão, vamos usar o async, né? Uma função async, connect async, o endereço IP e a porta. E até mais, eu vou dar volta, e eu vou colocar um await aqui no final, para que ele aguarde até que seja finalizado a comunicação, para continuar para a próxima linha. Aqui eu vou colocar uma validação, então if client connect diferente, vamos jogar uma exceção,
new exception. E não foi possível conectar. Não foi possível conectar ao servidor. E caso não tenha problema, a gente pode jogar uma mensagem de sucesso. Conectado. Opa. Com sucesso. Vou colocar uma linha em branco aqui embaixo só para facilitar a leitura no console. Agora, a gente vai ter que criar uma string de comunicação. Então vamos await using var string get string, tá? E dentro dessa string de comunicação que a gente abriu, eu vou querer enviar o meu comando. Então aqui a gente vai ter que criar a nossa função de enviar comando. Enviar comando. Então vamos fazer isso. Embaixo eu vou criar uma nova função. Private static async e enviar comando async. Beleza? E aqui eu vou precisar passar alguns parâmetros para ele, que eu vou usar ali na frente. Tá? Então eu vou precisar do work string, que foi o que a gente criou, e vou precisar do byte de comando, que é a que a gente definiu aqui em cima, tá? Esse aqui é o byte de comando, e esse aqui é a network string. A gente vai estar passando esse valor aqui. Beleza? Então aqui vamos definir uma variável byte, dados, que é igual a comando, e um await string write async. Não precisamos dessa parte aqui, a gente pode usar só simplesmente assim, write async dados e flush async. Então essa linha aqui, ela vai escrever os dados e essa linha aqui vai limpar o buffer, tá, da comunicação. E vamos colocar um console log aqui, console writeLine, comando enviado. Enviado. Beleza? A gente pode voltar aqui agora. E trocar aqui para await, enviar comando async. Vamos passar a string e vamos passar o comando. Beleza? Agora a gente pode. Agora a gente enviando o comando, vamos lá voltar para a nossa aplicação. O que acontece? Limpar aqui, a gente envia o comando e depois que envia o comando, ele retorna os dados. Tá? Então a gente já chegou nessa parte, já estamos enviando o comando, a gente precisa pegar o retorno agora. Então vamos seguir aqui para a captura de dados. Enviar comando async, beleza? E agora vamos ter que ler esses dados. Vamos criar aqui uma string, resposta, é igual a await. E eu vou criar, aqui eu vou ter que criar uma função, tá? Vamos lá novamente criar uma função. Vamos criar essa função aqui, ó, private static async, é uma task que retorna uma string, receber resposta async, e eu vou estar passando o network string para ele, dessa vez. Então vamos fechar aqui. E vamos... Primeira coisa, não uma aqui dentro. Eu vou chamar ele de buffer, que é do tipo new byte. E aqui eu preciso determinar um tamanho. Determinar 4096, que são 4 KB, é um valor
arbitrário, tá? Se quiser definir um valor maior, valor menor, aqui fica, depende da sua aplicação. Então, eu vou também uma classe aqui que é o string builder, tá? E vou criar uma variável para eu salvar a mensagem completa. Então, mensagem completa é igual a new string builder. Beleza? A gente já vai usar esse string builder ali na frente. E eu vou ter que criar um loop para capturar essa mensagem. Então, while true, int bytes lidos é igual a await string.readAsync. Aqui é onde que eu quero salvar a minha variável, tá? Então eu vou colocar o buffer que a gente criou ali. Aqui não tem cancellation token. E o buffer, e aqui vamos utilizar o buffer length. Criado. Agora vamos converter os dados que a gente vai receber para a tabela ASCII, tá? Para a gente conseguir imprimir eles no console, eles vão ser recebidos ali em bytes, então a gente tem que fazer essa conversão. Texto recebido é igual a encoding.ascii ponto. Ele não achou o encoding. Aí, ponto. ASCII ponto. GetString. Passar o buffer. Passar o 0 e o bytes lidos. Aqui só para a gente verificar se está funcionando, eu vou colocar um log. Então, console ponto writeLine. Podemos colocar assim, rx igual a texto recebido. Ponto trim end para tirar os caracteres em brancos, tá? Os caracteres vazios que vai retornar. Aqui. Vamos fazer um teste. Então, resposta é igual a receber resposta sync, receber resposta sync. E eu vou passar o string. Aqui faltou o await, né? Assíncrono. Ele já não vai mais reclamar. E vamos fazer um teste. Ali nosso teste falhou, porque eu esqueci de colocar o código aqui para chamar. Então vamos adicionar aqui try. Aí a gente tem que chamar o await e executar a comunicação async. E vamos para um catch para ele logar a mensagem de erro caso não funcione. Beleza? Agora a gente pode testar novamente. Conectou com o servidor, ele enviou o comando, porém ele ficou preso no loop. A gente não chamou o resposta sync. Vamos corrigir isso aqui também. Resposta await, tudo bem. Então vamos continuar o loop aqui. A gente precisa fazer um jeito dele sair do loop para a aplicação não ficar travada. Então, vamos aqui adicionar um int, posição início igual a -1. Vamos atribuir o texto recebido à mensagem completa. Então, mensagem completa, ele já sugeriu aqui, beleza. E vamos criar uma string de texto atual é igual a mensagem completa, string. A gente precisa verificar se o texto atual contém os caracteres de início e de fim, tá? Ou seja, o início de mensagem e fim de mensagem para a gente encerrar esse loop.
Então, vamos verificar o início primeiro? Então, if posição início for menor que zero, ela começa em -1, né? Então, aqui já ela não vai já disparar. Então, posição início é igual a texto, texto atual, ponto index of, para gente. E ele já sugeriu aqui o char. E aqui é o início mensagem que a gente criou lá em cima, aquela variável. Aqui, início mensagem. E agora a gente vai fazer o final, né? If posição início for maior que zero, então quer dizer que ele já encontrou a posição de início. A gente vai tentar buscar o. Então, int posição final atual, index of. A gente pode só alterar essa sugestão aqui para fim mensagem. Tá? Então, int posição final é igual a texto atual, index of mensagem, vírgula, para ele iniciar da posição de início, mais um. Vamos ter que colocar aqui mais um if posição final for maior que posição de início. A gente pode dar um return no texto atual, ponto substring da posição de início até a posição final, não, menos posição de início, mais um. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está retornando a substring do texto, ou seja, ele está formatando ali, basicamente formatando o texto para começar da posição de início e pela distância da posição final menos a posição inicial mais um. E aqui embaixo a gente pode dar um return, ponto, return mensagem completa, ponto, showString. Então, aqui ficou faltando a quebra do loop, tá? Então, a quebra do loop vai acontecer quando não tiver mais bytes para serem lidos no nosso buffer. Então, bytes lidos é menor ou igual a zero. Aí sim a gente executa o break. Vamos rodar aqui. Prontinho, ó. Nossa aplicação já tá chegando os dados aqui. Agora, o que a gente vai precisar fazer é formatar esses dados, tá? Então, vamos ter que criar uma função nova, formatar os dados. Essa aqui, então, é private static string for enter dados. Eu vou colocar aqui a string, pode ser a resposta que a gente teve da anterior. Vamos definir de novo a posição de início, que é igual a resposta, ponto, index of, e caractere de início mensagem. Vamos definir o fim, pós fim, igual após início, se for maior que zero, resposta, ponto, index of, vou colocar um caractere aqui, fim de mensagem, posição início, mais um, e se não for maior que zero, a gente joga a posição de fim para -1.
Perfeito. Eu vou criar uma variável para a gente conseguir atribuir o conteúdo. Conteúdo. E vamos fazer a loja aqui. Se a posição de início pós-início for maior ou igual a zero e a posição de fim for maior que o início, a gente vai extrair o texto entre o início e o fim, né? Entre os dois. Então, eu vou colocar aqui conteúdo é igual a resposta. Vamos pegar a substring de posição início, mais um, posição de fim, menos posição início, menos um, e a sugestão já está correta. Se não for, a gente simplesmente salva, atualiza o conteúdo com a resposta. Então, conteúdo igual a resposta, se não seguir essa lógica. Agora eu preciso fazer um split para separar ali a questão de peso, né? Então a gente vai ter, como eu mostrei antes, esse número aqui é o peso, esse aqui é o preço por quilograma e esse daqui é o preço total. Então eu preciso fazer um split dessa string que a gente tem para eu conseguir atribuir em variáveis esses dados. Então vamos separar em partes aqui, partes igual a conteúdo, ponto split. Aí a gente vai ter que colocar dentro, vai ser o espaço, né? A divisão que ele faz é um espaço entre um e outro. Então, onde tiver espaço em branco, agora sim, caractere barra T, espaço. Agora a gente precisa pôr um vírgula aqui, string, split, options, e vamos utilizar o remove empty entries, para remover os em brancos, os vazios. Perfeito. Agora vamos atribuir as partes às variáveis. Então vamos tentar usar o try parse. Try parse, 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 partes. E a saída vai ser o out.int peso. Então, a primeira é o peso. Eu só preciso da parte, preciso colocar o índice, né? Então, a primeira coisa que sai é o peso. O segundo, eu vou fazer uma cópia. São três partes, né? Então, 1, 2. E aqui é o preço. Preço. O preço KG. E aqui é o total. E vamos criar um decimal. Peso é igual a... Aqui eu vou ter que mudar o nome para ele deixar, então, peso raw, preço KG total. Então aqui vai peso raw. Vou dividir ele por 1000. Coloquei o M aqui no final porque é um décimo, tá? Então, para indicar indicação de décimo. De novo, vou colocar aqui eu vou colocar peso formatado, preço formatado, eu vou preço casual por 1000. A única coisa aqui é que o preço eu acho que, vamos verificar a quantidade de casas que eles têm.
Ó, então, esse aqui é o peso, isso aqui são 202 gramas. Então, aqui, de fato, a divisão por mil está correta. Só que aqui a divisão correta é por 100, tá? Que é 34,40 isso aqui. Então, vamos dividir por 100. E mais um décimo. O último é o total. E como é preço, eu acredito que seja por cento a minha divisão. Formatado é igual a total real dividido por 100. Agora vamos transformar isso tudo aqui em string. String é peso é igual a peso formatado ponto string. Eu quero que seja 3 casas decimais. Aqui, então, F3, aspas, aspas duplas, 3, string preço igual a preço formatado, ponto toString, as duplas F2, duas casas decimais, e por fim a mesma coisa para o total. String total igual a total formatado, ponto toString, e duas casas decimais também. E aqui eu vou dar um return, uma string com esses valores. Eu só vou fazer uma cópia de um que eu já tinha digitado aqui anteriormente. Então, peso, entra o peso, aqui vai entrar o preço, e aqui o total. Prontinho. Essa função está retornando uma string, então a gente de fato está retornando uma string e eu preciso chamar ela agora. Vamos fazer essa chamada aqui em cima, embaixo do receber resposta sync. Então eu preciso atribuir uma variável aqui, então vamos pegar um var resposta igual a await, pode ser um string, beleza? E vamos atribuir ao formatado var formatado é igual a tentar formatar dados. Vamos atribuir aqui a resposta. E aí eu preciso dar um console writeLine no formatado. Vamos fazer um teste. Tá, vamos ver o tryparse, qual é o problema. Aqui em cima a gente não importou o systemit32. Então, o tryparse faz parte dele. Vamos tentar. Prontinho. Não deu mais erro. Mas ele também não retornou para a gente a string formatada. Aqui, ó, no loop, então dentro do receber resposta sync, na parte aqui inferior, tá aqui, ó, posição início maior ou igual a zero. Deveria ser maior ou igual a zero. Faltou aqui o maior ou igual a zero. Vamos salvar novamente e vamos fazer um teste. Prontinho, ele está saindo do loop agora, tá? Ele não estava atingindo essa posição por causa do igual. E aqui em cima agora a gente pode voltar. Eu vou colocar aqui, ó, formatado igual a tentar formatar dados e vamos imprimir o resultado. Vamos ver se agora ele chega. E prontinho. Nós temos aqui na nossa tela os dados formatados. Então a gente tem o peso ali, ó, 0,202 kg, o preço por quilograma de R$ 34,40
e o total de 6,95. Todas essas informações vindo do nosso equipamento, né? E está integrado, e aí com essa tecnologia você pode usar para muitas coisas, pode usar para fazer uma tela, pode usar para capturar dados em tempo real, aí vai da sua aplicação. Mas era basicamente isso que eu vou mostrar hoje. É um código um pouquinho extenso, mas não tão complexo assim de implementar. Um jeito muito mais fácil de implementar, ou seja, o conversor da TGYP acompanha também a API, e aí padrão REST, é web, então você fica mais fácil fazer esse tratamento de dados, porque você não tem que criar o canal de comunicação, basta você usar uma biblioteca lá já de API, você envia a aquisição, com seu comando, ele já te dá a resposta e você faz só a parte da formatação da resposta. Você é integrador de sistemas? Acesse nosso site e confira as vantagens da TGY Cyber para seu negócio.